Bem, gente, então, como eu tinha dito a vocês, hoje eu vou trazer informações de forma bem simples e prática sobre um programa que faz parte do SUS e é extremamente importante, sobretudo nesse momento de elevado índice e precipitação de chuva, né? Esse programa é o programa de vigilância em saúde e riscos associados a desastres, né? O VIS-Desastres. Então, só para ficar mais claro para vocês onde é que se enquadra, né? Onde é que se encontra esse programa, eu vou lembrar que em 2010 foi publicada uma portaria, a 4.279, né, que definiu ali a rede de assistência à saúde no SUS. Ou seja, basicamente temos três grandes blocos, né, que é a atenção primária, normalmente voltada ali para questões associadas à prevenção e promoção da saúde. Temos a atenção especializada, que é de média e alta complexidade, né, e temos a vigilância em saúde. E é justamente na vigilância em saúde que se enquadra esse programa de Vigidesastres, que é o programa de vigilância em saúde de riscos associados ao desastre. No entanto, apesar de ele estar incluído em um desses blocos, ele tem que obrigatoriamente estar integrado com todos os outros níveis de atenção dentro da rede. E aí é importante destacar que esse planejamento, né, ele é diferente, ele é a parte, ele se integra, mas é diferente do planejamento, por exemplo, da Defesa Civil. Por isso que eu achei importante trazer esse informativo aqui. Então, falando sobre desastres em si, temos basicamente ali três etapas, né? A primeira é identificar, quantificar e qualificar esses riscos, né, para saber quais atitudes tomar. A segunda vai ser justamente direcionar cada atribuição dessa pelo setor responsável. E a terceira vai ser o desenvolvimento de um fluxograma de ação e inserir dentro do plano do desastre. E aí eu vou lembrar que basicamente temos três fases no desastre. A primeira é a etapa pré-desastre, ou seja, é o momento em que é feito o planejamento ali buscando identificar quais são os principais fatores dentro daquela região, dentro daquela localidade. Normalmente são feitos planos de forma municipal, estadual e nacional. E aí vamos pensar agora de forma municipal. É identificado quais são as principais áreas de risco, né, quais são os principais riscos, né, e qual é a abrangência daqueles riscos, para que seja feita ali a definição dos tipos de riscos, as áreas principais e assim possa ser preparado um plano de ação específico para cada tipo de risco desse. E aí a gente tem a segunda etapa, que é a etapa do desastre em si, ou seja, o desastre está acontecendo e a gente precisa fazer três coisas principais. No primeiro, vamos dimensionar toda a área afetada. Né? No segundo, nós vamos poder dimensionar todos os recursos ali necessários para estar contendo esse dano. E por último, vamos conseguir estar organizando toda essa área afetada. E é justamente nessa fase de desastre que a saúde ela entra em ação. E aí, pensando nos impactos, né, que podem causar à saúde, temos basicamente três fatores de risco, né? Tanto os ambientais, né, como por exemplo exposição à água contaminada ou alimentos contaminados. Temos os fatores de riscos sociais, né, como por exemplo a falta de insumos ou de alimentos ou até mesmo de água. E temos os fatores de riscos econômicos, né, que vão afetar diretamente a economia local, como perda de emprego ou até de oferta de emprego, por exemplo. E aí, se cruzar todos esses fatores de riscos, né, podemos chegar ao ponto central, que é o impacto na saúde. Então, podemos ter desde traumas, né, lesões físicas, até contaminação por doenças transmissíveis, contaminação, por exemplo, de verminoses, desenvolvimento de doenças respiratórias, problemas de pele, infecções gastrointestinais, por exemplo. É nesse momento em que as famílias se encontram nos abrigos, a atenção primária ela vai ter ali o seu momento de importância, né, que vai precisar ir até esses abrigos, né, atender essas pessoas, ver quais são as necessidades dessas pessoas. Elas podem, por exemplo, tomar medicamentos, podem ser hipertensos, diabéticos, podem ter crianças. Então a atenção primária vai verificar a condição de saúde dessas pessoas que estão nesses abrigos e vai dimensionar, né, os insumos que vão ser necessários para estar atendendo essa população. E veja, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, a vigilância ambiental está notificando que ocorreu o desastre
Imediatamente a vigilância sanitária vai inspecionar os lugares que podem servir como abrigos. A atenção primária vai até esses lugares e atende aquelas pessoas para ver quais são as necessidades, né, que elas precisam, que elas têm. Ao mesmo tempo, a vigilância ambiental precisa também estar monitorando todo o cenário para identificar, por exemplo, animais que podem ter sido soltos, tanto animais domésticos como animais silvestres, né, que podem, por exemplo, estar atacando a população. A gente está identificando, sobretudo nos abrigos, né, a presença de animais peçonhentos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma inundação, então animais como cobras, escorpiões, aranhas, eles tendem a sair, né, e ir até áreas urbanas com uma frequência muito maior. E aí a atenção primária está fazendo esses atendimentos, né, enviando esse dimensionamento desses insumos, encaminhando para o centro de abastecimento farmacêutico e ali de insumos estratégicos, que vai estar também ao mesmo tempo elaborando um balanço ali do estoque que tem, por exemplo, de hipoclorito e das medicações solicitadas pela atenção primária, assim como outros insumos que podem ser necessários em momentos como esse, como gás, atadura, assim como deve estar solicitando ali o kit de emergência, né, quando necessário, às instâncias superiores. E aí, à medida que tudo isso vai acontecendo, né, a vigilância epidemiológica ela precisa também estar acompanhando para ir notificando, por exemplo, os casos de leptospirose, etc. Ou seja, agora você entendeu que é uma grande ação em conjunto, né? A Defesa Civil ela tem um papel, né, fundamental de estar, sobretudo, mapeando ali, acompanhando esse cenário e diante dessa emergência, né, dessa situação de desastre, acionar a vigilância em saúde, que vai já ter um plano que é enviado, que necessita ser enviado anualmente para o Estado, e aí eu falo a nível municipal, necessita anualmente ser enviado para o Estado, que deve contemplar todos esses níveis, todas essas integrações com outros setores. E aí eu vou lembrar para vocês os principais, né, que precisam fazer parte desse organograma, dessa estrutura. A ação primária, obviamente, centro de abastecimento ali de insumos e materiais estratégicos, né, e farmacêuticos, a atenção especializada e também o PNI, né, para estar acompanhando, por exemplo, a situação vacinal daquela população. Então, gente, eu pretendia fazer um vídeo bem curtinho, eu acho que eu prolonguei até um pouco mais, né, mas aí eu me empolgo quando eu falo do SUS e espero que você se empolgue também. Depois eu vou estar postando mais vídeos aqui para te ajudar a entender um pouco mais da amplitude que é o Sistema Único de Saúde. E como eu digo sempre, não podia deixar no final, vamos em frente que vai dar certo.